A internet mudou definitivamente a forma a qual consumimos as notícias. Criou novas formas de se relacionar e tornou nossa vida muito mais prática. Porém, essa nova realidade gerou demandas judiciais que antes não existiam. Hoje vamos conversar sobre direito digital. O Miscelânea está no ar. Difamação nas redes sociais, invasão de privacidade, liberdade de expressão, essas são algumas questões discutidas no direito digital. E hoje nós recebemos aqui o professor Frediano Teodoro, do curso do Direito. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra muito grande estar com vocês aqui. Seja bem-vindo, professor. Legal. Bom, professor, o Marco Civil estabelecido em 2014, ele foi o primeiro passo dessa mudança? Nós já tivemos legislações anteriores que tratavam de questões relacionadas à internet, mas o Marco Civil ele trouxe as diretrizes para o funcionamento das empresas, definiu quais eram os princípios da internet a serem obedecidos pelos usuários e pelas empresas que trabalham com a internet. Então podemos dizer que sim, que ele é o Marco Civil da internet, é o nosso marco inicial na legislação civil relacionada às diretrizes primeiras para a regulamentação futura da internet. O senhor poderia citar as principais determinações do Marco Civil? O que são os principais fatores nessa? Sim, o Marco Civil ele vem consagrar o princípio da neutralidade, que determina que as empresas são neutras em relação ao conteúdo de informações e de serviços prestados pela internet. Eles devem fornecer o serviço, o acesso às pessoas, mas eles não podem restringir que tipo de informação ou não a pessoa tem acesso. E também, pelo princípio da neutralidade, eles não se responsabilizam pelo que o usuário coloca na internet. Por exemplo, se o usuário ofender alguém ou colocar alguma notícia de cunho racista, discriminatória, a empresa que presta o serviço, ela não é responsabilizada. Isso é o que determina o princípio da neutralidade. Além disso, o Marco Civil da Internet determinou que as empresas mantivessem registros dos usos, das conexões, do fluxo de informações e dessas conexões dos usuários das empresas e mantivesse isso por um tempo guardado, caso houvesse necessidade da justiça solicitar. Legal. Professor, a gente tem alguns mitos e verdades, o pessoal de casa pode acompanhar aí. O primeiro é direito das empresas monitorar os e-mails e sites visitados por seus funcionários? Sim, isso já se tornou um direito reconhecido, inclusive no direito trabalhista. É verdade. Como o computador na empresa é reconhecido uma ferramenta do trabalho, uma ferramenta da empresa, da pessoa jurídica, então ela tem esse direito, sim, esse poder de fiscalizar. Isso não infringe direito à privacidade, não caracteriza uma invasão de privacidade, já que ele está dentro da empresa? Sim, e hoje em dia todos os funcionários são previamente informados de que há esse tipo de fiscalização e de que aquelas ferramentas devem ser utilizadas somente para cunho profissional. Certo. Bom, nós temos mais um aqui agora. Nem tudo que você escreve está protegido por direito autoral. Exatamente. O direito autoral, na verdade, é um direito que nós temos de dispor de algo que nos pertence. Então, se eu quiser escrever e disponibilizar isso para todas as pessoas, eu tenho o pleno direito de fazer isso. Agora, se eu quiser escrever algo e proteger o meu direito autoral, eu tenho que descobrir a forma correta, o meio correto de eu escrever isso, publicar isso, proteger. Porque a partir do momento que as pessoas colocam textos na internet, elas acabam disponibilizando isso para um sem número de pessoas. Aí a pessoa que escreveu, que criou aquele trabalho, ela perde o controle disso. Para sempre. E nesse caso, quais são as orientações, principalmente para quem gera conteúdo na internet? Por exemplo, pensando em trabalhos jurídicos, por exemplo, há vários sites científicos, sites acadêmicos, periódicos jurídicos, e aí a pessoa faz contato, publica por esses meios, ela consegue vincular o texto ao seu nome, vincular o conteúdo à sua imagem. Agora, se a pessoa lança isso em blogs, lança isso em conversas em redes sociais,
sem o formato adequado, ela corre o risco de perder o controle disso. Certo. Legal. Temos uma última aqui, que é a lei, acho que mais conhecida por todos e recente, é a Lei Carolina Dickmann, estabelece pena de 6 meses a 2 anos e pode triplicar se o dano for causado contra o presidente da República, governadores, prefeitos e outras figuras políticas. É mito ou verdade? Não, é verdade. É uma lei que veio criminalizar, não foi a primeira lei que criminalizou algo relacionado à internet, mas é a lei, assim, a lei que reformou o Código Penal e inseriu essas sanções penais para violações de dispositivos informáticos. É que em 1998 nós temos uma lei de software, que é uma lei que protege o direito autoral relacionado a software. Então já existia essa legislação há um tempo, mas ela não discutia esta conduta de violação de dispositivos informáticos. Ela tratava do crime de violação do direito autoral de programas de computador. Legal. Bom, professor, agora a gente vai parar um pouquinho para o nosso quadro Dicas de Moda. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Oi, você já pensou em tomar choker, também conhecida como gargantilha, o acessório do momento que veio para ficar do seu jeitinho, de um jeito acessível? Eu sou a Mavi e hoje eu vou te ensinar como. Nesse a gente vai usar couro ou algum cordão ou fita parecidos, argolinhas e fechos, uma corrente e uma tesoura ou alicate. Primeiro você mede seu pescoço com o couro e corta na medida desejada. Eu sempre corto um pouco menor, porque compensa com as argolinhas. Desse lado já está pronto, eu vou te ensinar a fazer o outro. Você pega a ponta do couro e encaixa essa partezinha, fechando com a tesoura. De um lado você encaixa a argolinha, como a gente fez ali, e do outro o gancho. Logo em seguida a corrente de ambos os lados. Pronto! Seu choker já está prontinho. Não gosta de corrente? Não tem problema, é só passar um pingente pelo couro antes de terminar com os fechos. Esse foi o Dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Oi, já estamos de volta com Miscelânea. Hoje nós estamos falando sobre direito digital e temos aqui a presença do professor do curso de Direito, Frediano Teodoro. Vamos continuar então, né, Vamos continuar, sim, Fabi. A gente queria falar agora, professor, sobre a propriedade intelectual. Ela está dividida em duas áreas, né? Direito autoral e o direito da propriedade industrial. O senhor podia explicar para a gente mais ou menos esses dois campos? É que, na verdade, um é gênero e o outro é uma espécie, né? Essa propriedade material, a propriedade material é o gênero e a propriedade intelectual é uma espécie e ela tem as suas subdivisões, né? Lógico que a propriedade industrial também é uma espécie de propriedade imaterial. Então são três áreas. Não, é um gênero dividido em espécies, assim, na verdade, dividido. Tá. É um gênero que possui espécies e essas propriedades imateriais, elas são protegidas civil e penalmente. Temos uma legislação bem feita sobre direito autoral e tem a legislação penal que cuida disso também. Legal. Eu vou até ler aqui que tem vários nomes. engraçado. Direito de ser deixado em paz, direito de estar só, ou como é mais conhecido, direito ao esquecimento. Professor, o senhor pode nos explicar as aplicações do direito ao esquecimento? Sim, surge essa necessidade do direito ao esquecimento justamente pelo fato de que as coisas que são postadas na internet ficam lá para sempre. E ainda que a pessoa consiga uma autorização judicial para remover aquele conteúdo que um provedor está exibindo, outros usuários já podem ter baixado estas imagens, esse conteúdo, e eles podem postar isso futuramente por outros meios e aquilo permanece na internet para sempre. Esse direito ao esquecimento que vem sendo foi muito discutido na Europa, foi regulamentado lá na Europa pela legislação da União Europeia
para garantir que as pessoas tenham direito ao esquecimento, ou seja, que removam informações ou imagens indesejadas da pessoa. E, ao mesmo tempo, existe outras pessoas, outros profissionais, outros estudiosos que defendem o direito ao não esquecimento. Porque a internet tem sido usada para isso também, para garantir que culturas não sejam esquecidas, história, idiomas, dialetos, história, imagens antigas permaneçam para sempre. Claro. E a internet é uma ferramenta, ou melhor dizendo, a internet é um ambiente ideal para isso, para manter isso, para evitar que essas coisas sejam esquecidas. E o direito ao esquecimento, em contrapartida, visa a proteger a imagem da pessoa que teve a sua imagem, a sua honra subjetiva, objetiva, maculada na internet. Legal. Professor, como conciliar esse direito com a liberdade de expressão e de imprensa e com o direito à informação? A Constituição, e há sempre esse dilema mesmo, de direitos constitucionais. O direito à liberdade de expressão do pensamento, o direito à proteção da imagem, da intimidade, da privacidade e a dignidade da pessoa humana. Eu acredito que, do ponto de vista dos direitos constitucionais, a dignidade da pessoa humana ela prevalece. Então, a liberdade da expressão do pensamento ela pode ser exercida desde que não venha lesar a dignidade da pessoa humana, como acontece nas questões que vêm sendo discutidas, principalmente na área penal, de discursos de ódio na internet. Isso. Então, a pessoa tem total liberdade de defender um posicionamento político, um posicionamento filosófico, desde que esse posicionamento não seja criminoso, ou seja, não seja discriminatório, preconceituoso, não seja uma apologia ao crime ou ao criminoso, ou incitação ao crime, que são condutas já previstas na legislação penal. E muito frequente também, E né, muito professor? frequentes na internet. Esse controle, né? A gente estava lendo que é 91 denúncias por dia, né? Só dessas denúncias falando, né, sobre a expressão, o preconceito, né? É muito frequente, né? E ainda sobre o direito ao esquecimento, acho que é interessante a gente ressaltar que nós não estamos falando de fotos que vazam, a gente está falando de conteúdo real, que já foi publicado, até a Xuxa pediu para remover vídeos dela de outras épocas, pornográficos, que ela não queria mais que tivessem em evidência. Então, quer dizer, é um conteúdo real, né, mas que naquele momento a Ana Paula Arósio também, né, ela decidiu seguir no anonimato e pediu para remover tudo que dizia respeito à carreira dela, né? Então é interessante a gente ressaltar isso, né? Sim, e veja como ela não consegue, no caso da Xuxa, como ela não consegue. Por mais que ela tenha removido todo o material de empresas, de impressoras, difícil, né? Ainda hoje as pessoas que guardaram essas imagens, usuários comuns, pessoas físicas que guardaram essas imagens, eles editam essas imagens, republicam, compartilham isso pelo WhatsApp. Recentemente eu recebi isso pelo WhatsApp, né? A cena do filme com a propaganda nova que ela faz contra o abuso infantil. Eles relacionam a imagem com o discurso dela de uma forma jocosa, ofensiva a ela. E nesses casos cabem ações judiciais? Sim, cabem ações judiciais. O problema é a dificuldade de identificar quem foi que deu o pontapé inicial dessa... Ainda é muito difícil, professor? É muito difícil, mesmo porque as pessoas usam provedores, muitos usam provedores internacionais, provedores cuja sede está em outro país. E ainda que um juiz de direito no Brasil decida, ordene que algo seja realizado, vai haver algum tipo de entrave, porque a maioria dos países não tem tratados internacionais relacionados aos direitos digitais. E isso é um problema global, não é um problema nosso. É o Brasil que não tem tratados, são os países, de uma forma geral, que não têm tratados entre si, que permitiriam que a ordem judicial de um país produza efeitos em outro território. E isso dificulta muito a remoção dessas imagens hoje. E, professor, falando agora um pouquinho sobre o futuro, né? O que vem por aí.
A internet das coisas, ela pretende revolucionar um pouco essa área do direito digital também, né? Vem sempre novidades vindo por aí, né? Sim, e impossível o profissional de direito querer ficar alheio a essas mudanças, porque os processos já estão se digitalizando, os tribunais estão digitalizando todo o seu sistema, então os advogados precisam se adaptar a isso, ainda que sejam os antigos advogados, mas isso foi uma experiência positiva. Agora, com a digitalização da justiça trabalhista, da justiça estadual, os advogados vêm se adaptando rapidamente a isso. Então, isso é uma prova de que esta adaptação ela é fácil, mas nós precisamos nos preparar, porque a tendência é que tudo seja resolvido no ambiente virtual. O ambiente virtual não é um outro mundo, é o nosso mundo que é vivido de uma forma diferente apenas. E as demandas vão sempre se transformando, como a gente disse no início do programa, né? Que veio aí uma série de demandas novas e isso tende a aumentar a cada instante, né? Sim, e o Brasil, curiosamente, ainda que as pessoas queiram menosprezar o Brasil em algumas questões, mas o Brasil tem criado jurisprudência sobre direito digital numa intensidade de Estados Unidos e da Alemanha, por exemplo. Porque no Brasil nós temos acima de 70 mil julgados relacionados a direito digital já. Ainda que nós não consigamos legislar a tempo, acompanhar as mudanças com a legislação, os tribunais brasileiros vêm decidindo constantemente sobre questões de direito digital, então eles estão criando jurisprudência, e a jurisprudência vem servindo como parâmetro para que os outros profissionais de direito possam trabalhar dentro dessa área, com algum respaldo jurídico. Legal, professor. Nosso tempo está acabando, né, Fabi? Quero agradecer novamente a sua presença aqui, professor. Eu que agradeço. No nosso programa, tá bom? Obrigada, professor. Obrigado pelo convite mais uma vez. E você aí de casa, continue nos acompanhando nas redes sociais, né, Fabi? Isso mesmo. Nos endereços. facebook.com/tvunivap. No Instagram você acompanha aí os bastidores dos programas, o nosso dia a dia aqui na TV. Nossa página no Instagram é o @tvunivap. Segue a gente, acompanha o nosso trabalho. Tchau, obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.